E aí, boa noite de novo, novamente. Boa noite, boa noite, boa noite. Você está bem? Você está feliz? Está feliz da vida? Bem? Legal. Vocês acabaram de ver o vídeo do manifesto, próximo tema da onda, que vai começar sem ser na semana que vem, na outra semana. Então fique ligado, preparado, porque vai ser incrível esse tema. Agora, nós vamos entrar num período de intertema, onde durante 2 semanas nós vamos falar sobre um assunto específico. Eu quero nomear o assunto dessas 2 semanas da seguinte maneira: a revolução do membro comum. Repete comigo: a revolução do membro comum. Ok? Você vai entender ao longo daquilo que vai ser ministrado durante essas 2 semanas. E para começarmos, enfim, esse período de intertema, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Jesus, nesse trecho de Apocalipse, através do apóstolo João, na ilha de Patmos, sem uso de nenhum tipo de entorpecente, Jesus fala diretamente com João, e João tem uma visão louca a respeito das coisas eternas. E também, Jesus endereça cartas para igrejas históricas, mas também profeticamente para períodos da igreja ao longo da história. E nesse capítulo, no capítulo 3, Jesus escreve uma carta através de João para uma igreja que se reunia em Sardes. A igreja que se reunia na cidade de Sardes. E Jesus tem uma dura repreensão e exortação para essa igreja. E ele então diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Em outras palavras, eu estou de olho em você. Você não me engana. Os meus olhos estão por toda a terra, eu te percebo. Eu sei onde tu mora, rapá. Eu sei onde tu se esconde. Eu sei exatamente quem você é. Eu conheço as suas obras. E eu gosto da maneira como Jesus introduz essa carta, porque é como se ele não desse espaço de fuga para essa igreja. Porque, normalmente, quando nós somos coagidos por alguma correção, alguma exortação, a nossa reação imediata é o qual? Justificar. E Jesus, ele quebra logo de início qualquer tentativa de justificativa. Ele diz: não existem justificativas. Não se vitimize. Eu sei quem você é. Eu sei como é o teu coração. Eu conheço aquilo que ninguém conhece. E depois desse jab, Jesus vem com direto, dizendo o seguinte: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você parece vivo, mas está morto. Se não fosse pelo parecer, show de bola, mas você parece, mas está morto. É a aparência de vivo, mas no seu interior habita a morte. É característica de vivo, mas no seu interior não existe vida alguma. Você é como um sepulcro craiado, bonito por fora, podre por dentro. Você se vendeu às aparências, vive da estética, vive das aparências, mas com o interior completamente destruído, em ruínas. Você tem fama, todo mundo acha que você está vivo. Quando as pessoas olham para você, elas pensam: nossa, ali está um cara que vive bem pra caramba. Mas na verdade todo mundo não sabe aquilo que eu sei: você está morto. Você só aparenta a vida, mas no final das contas, dentro de você só habita a morte. No versículo 2, Jesus então começa a repreensão da igreja de Sardes, dizendo: esteja atento, abra a baga, abra os olhos,
Fortaleça o que resta, e aquilo que estava para morrer, pois eu não achei as suas obras perfeitas aos meus olhos. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes alguns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós reconhecemos a nossa limitação e a nossa ignorância. Tudo que sabemos comparado a quem você é como esterco. Você é o supremo conhecimento. Você é a raiz de todo saber, de toda ciência. Pai, por andarmos contigo e por conhecermos um pouco a Ti, sabemos que você nos ama. E por esse motivo, nessa noite, clamamos a Ti que Teu amor possa ser estendido a nós em forma de revelação, em forma de claridade, para que a nossa mente seja clarificada e o nosso entendimento seja aberto, e nós possamos compreender coisas espirituais, mesmo ainda sendo tão limitados. Jesus, pela Tua graça e misericórdia que se renova toda manhã, nessa noite nos alcance com misericórdia. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio e revela o coração do Pai para nós. Nós queremos Te conhecer mais, Deus. Fala conosco, exorta-nos, corrija-nos, porque tudo que queremos é ser livre, livres de toda mentira, livres de toda ignorância, para usufruirmos de todas as bênçãos derramadas sobre nós. Abençoa-nos com isso, Jesus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Jesus, ele fala para a igreja de Sardes de maneira muito clara, direta, objetiva, dizendo: vocês têm fama de estar vivos, mas vocês estão mortos. Obviamente que isso poderia ser muito bem aplicado à sua vida pessoal. Eu sei que eu estou falando aqui nessa noite com um monte de gente que parece ser vivo, mas é morto. Mas a ênfase durante essas 2 semanas não vai se tratar a respeito da sua vida pessoal, mas a respeito da nossa vida coletiva. Porque no final das contas, também não é suficiente você ter vida pessoal, mas não viver coletivamente, porque Jesus nos chamou não para sermos pessoas extraordinárias sozinhas, mas Ele nos chamou para viver em família. Todos aqueles que creram, que receberam Deus o direito de se tornarem filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, Jesus fala isso. Portanto, não é suficiente que nós tenhamos uma relação íntima e pessoal com Deus. É necessário que todos nós tenhamos conjuntamente e coletivamente vida. Agora a questão que vem à tona aqui é o que parece vivo, mas está morto. O que parece vivo, mas está morto? E para mim, o que parece vivo, mas está morto é um defunto. Um defunto bem maquiado, com gelzinho no cabelo, com uma roupinha bacana, parece vivo. E às vezes até mais vivo que outros. Mas está morto. Se alguém aqui nessa noite do teu lado tivesse uma morte súbita, e de repente apagasse do teu lado, talvez você olharia para aquela pessoa de olhinhos fechados e diria: nossa, que irmã espiritual. Acabaria o culto, e você olharia a irmãzinha ali com olhinhos fechados e falaria: nossa, que espiritual, como ela é viva espiritualmente. Ela emendaria a vigília, a galera chegaria na vigília e falaria: nossa, ela está orando desde o começo do culto, irmão.
essa mina é muito encarnada. Mas na verdade ela está morta, sabe por quê? Porque aparentar vida não significa viver. E Jesus está dizendo para aquela igreja que ela parecia, ela aparentava estar viva, mas ela não vivia. Ou seja, a estética, a aparência estava muito bem, mas no interior não tinha vida. E sabe, com certeza essa carta é muito bem aplicada à igreja histórica de Sardes, que existiu há cerca de 2000 anos atrás, mas ela também é muito bem aplicada à nossa geração. Estudando história, entendendo um pouco de sociologia, fazendo uma análise alta ao longo da história, provavelmente nunca houve, na história da humanidade, uma geração que vive tanto na base da aparência quanto a nossa. A nossa geração é uma geração enfeitiçada pela aparência. A nossa geração é uma geração enfeitiçada pelo desejo de parecer, pelo desejo de ser famoso. As redes sociais vieram na nossa geração como uma espécie de lenha para colocar fogo em uma fornalha que já queimava ardentemente. E acenderam um desejo profundo de as pessoas aparecerem. Sabe, das coisas mais loucas acontecem nesse mundo de redes sociais. Por exemplo, quase que diariamente eu recebo no meu inbox do Instagram pessoas dizendo o seguinte: pastor, eu admiro o seu trampo, você é muito legal, pá, sei o quê, você pode me seguir? E, mano, eu penso tipo assim, velho, mendigos virtuais, sabe, pessoas mendigando atenção nas internets da vida, nas redes sociais da vida. Isso denota uma profunda preocupação com a aparência. A aparência é bom, mas a aparência não é vida. Porque você pode aparentar estar vivo, mas está morto. Que no nome de Jesus a tua esposa esteja em dia. Aleluia. Que teu marido esteja impecável na aparência. Mas que mais do que a aparência, ele tenha vida dentro dele. Que ele seja homem, de fato, no interior dele. Que a tua esposa seja mulher, de fato, e não apenas silicone, e não apenas aparência, cabelo ou algo do tipo, que ela tenha vida. E acerca da igreja, eu posso dizer, como conhecedor dela, é que nós temos muita aparência, mas temos pouca vida. E obviamente que isso eu falo a respeito da igreja brasileira, mas para não falar mal dos outros, vamos falar mal de nós. Isso eu falo acerca também de nós. Sabe, talvez você olha para o volume que a igreja brasileira tem e você diga: nossa, como eles são vivos. Aliás, o mundo inteiro acredita que nós brasileiros estamos passando por um avivamento. Eu quero dizer para você que eu me esforço para acreditar nisso. Eu creio que nós viveremos mas olhando para a palavra de Deus, dificilmente eu consigo entender que nós estamos em Porque ainda faltam indícios muito claros a respeito do que de fato é estar avivado espiritualmente. A igreja de Sardes é repreendida porque o interior dela habitava a morte, apesar de no exterior e na aparência dela ela parecer viva. Para entrar mais profundamente nisso, eu quero ler um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Onde o apóstolo Paulo, ele vai tentar nos fazer entender o corpo de Cristo. E ele vai usar diversas imagens para que nós tentamos compreender um pouco sobre o que é viver em comunidade, sobre o que é ser um corpo. Paulo usa o corpo humano como analogia para o corpo espiritual. Porque no entendimento bíblico, todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus passou a ser parte de algo maior do que ele. Coisa que entregar a vida a Jesus um dia da sua vida.
Se alguém levantou a mão do seu lado, cutuca essa pessoa e diz: você faz parte de algo maior do que você. E Paulo está tentando nos fazer entender isso. Nós fazemos parte de algo maior. Nós não somos tudo. Nós não somos o gás da Coca-Cola. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos tudo. Tem muito mais. E aí no versículo 21 de 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: o olho, como se dizendo, uma parte do corpo, não pode dizer à mão: não preciso de você. Até porque seria bizarro. Imagine um corpo que só tem mão. Já imaginou? Mãozinha. Família Adams. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de você. Já imaginou um corpo que é só cabeça? Uma bola rolando por aí? Se é que rolaria, não é? Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Nós fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Amém? Amém? Você faz parte de algo maior do que você faz parte de um corpo. E entendendo um corpo, nós precisamos compreender, a partir do entendimento que Paulo está nos dando, de que num corpo existem coisas proeminentes, e existem coisas vitais. Por exemplo, olhando para o seu corpo, o seu nariz é proeminente. Talvez alguns até mais proeminentes. E não existe nenhum problema nisso, irmão. Italiano. Chique, Veneza. A tua orelha é proeminente. Alguns mais. Mas aquilo que aparece no corpo não é necessariamente tudo que o corpo precisa. Porque existem partes no corpo que ninguém enxerga, que ninguém vê, que são invisíveis, mas que são muito mais importantes do que aquelas que aparecem. Por exemplo, se passasse uma navalha no seu nariz, arrancasse fora o toco do teu nariz fora, e ficasse aqui um buraco negro, mostrando, enfim, toda a sua caixa do seu crânio, o teu pulmão iria se mostrar muito mais indispensável do que o teu nariz. Embora todo mundo quer ter um nariz bonitinho, não é? Portanto, o que eu quero que você perceba é que, entendendo o corpo a partir dessa perspectiva, nós entendemos que o corpo não é formado apenas de pessoas que aparecem, mas ele também é formado por milhares de partes que não aparecem. Quantas partes existem dentro de você que você nem sabe que existe, que te mantém vivo? Nesse momento, o teu córtex cerebral está codificando tudo aquilo que seus olhos estão vendo para codificar a imagem e você enxergar. Você nem está vendo isso. Nesse momento, o seu tímpano está codificando todas essas oscilações de som para que você possa ouvir. E você não está vendo isso, e você acha que a tua orelha é mais importante que o teu tímpano. O que eu quero que você compreenda é que um corpo não é apenas formado de proeminência, mas ele também precisa ser formado de vitalidade. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós vivemos na geração onde se acredita que apenas aqueles que aparecem que são importantes.
E somente aqueles que aparecem é que são responsáveis. E somente aqueles que aparecem é que devem levar a culpa por alguma coisa. E somente aqueles que aparecem devem fazer alguma coisa. Quer ver um exemplo? Quantos aqui achariam muito legal se Neymar, por exemplo, olhasse para a Onda Dura e falasse, vou dar uma oferta de 10 milhões de reais para a Onda Dura? Quantos achariam super legal isso? Demais, seria fantástico, não é? Mas o interessante é que uma galera que disse, não dá nem 5 reais. Ou seja, se espera muito daqueles que aparecem, mas se espera pouco daqueles que são invisíveis, mas aqueles que são invisíveis são tanto quanto importantes quanto aqueles que aparecem. Quer ver um exemplo? Alguns meses atrás, nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em segunda instância à prisão, e ele foi preso, e na prisão dele, alguns parceiros dele, inclusive a senadora Gleisi Hoffmann, disse e declarou que o Brasil pararia quando ele entrasse na cela. O Brasil parou? Não. Não parou. Aliás, tem uma galera que até esqueceu já quem é o Lula. Lula, caranguejo, siri, o que é? Agora, olha essa coisa interessante. Há cerca de um mês atrás, nós vivemos a greve dos caminhoneiros no Brasil. A greve dos caminhoneiros foi um fenômeno no Brasil por um simples fato. Os invisíveis mostraram que têm mais poder do que aqueles que são visíveis. Quantos aqui viam caminhoneiros até então? Quem aqui tem uma foto no Instagram com um caminhoneiro? Meu herói. Zé do Truck. Quem aqui usa modinha caminhoneiro, cofrinho de fora? Sabe, grande parte de nós ignorávamos, nem sabíamos que os caminhoneiros existiam, mas os caminhoneiros falaram que parariam o Brasil e pararam o Brasil. Mostrando, sabe o que, para nós, que o problema do Brasil não é exclusivamente aquilo que aparece, mas grande parte do problema do Brasil é aquilo que não aparece. Uma população invisível que não tem feito a sua parte. Porque uma população invisível que faça a sua parte, sem sombra de dúvida, o resultado da aparência vai ser condizente com aquilo que é feito de maneira invisível. E o que eu quero dizer para você, cara, é que talvez Deus não te chamou para ser famoso. Talvez você nunca vai subir em um palco, talvez você nunca vai ser famoso na internet, talvez você nunca vai liderar nada. Talvez você nunca vai ser pastor. E não existe nada de errado nisso. Você não é menos importante do que isso, você é tão importante quanto todo o resto. Porque nós somos um corpo. E se nós não nos entendemos como corpo, nós seremos um corpo deformado, que vive de proeminência, mas sem nenhuma vitalidade. A vida da igreja não está em quem aparece aqui em cima do palco. A vida da igreja está em cada um de vocês, que faz o reino de Deus acontecer na sociedade, nas empresas, nas suas casas, no seu bairro, na sua família. Vocês são a vida da igreja pulsando. E sabe, eu acredito que existem poucas pessoas hoje que resilientemente compreendem que são tão responsáveis pelo corpo de Cristo, embora não sejam percebidas e vistas por ninguém. Ei, você está preparado para amar a Deus sem nunca ser aplaudido por ninguém? Você está preparado para servir a Deus sem nunca ser honrado por ninguém? Você está preparado para servir a Deus anonimamente, sem que ninguém diga para você, muito bem? Você está preparado para isso?
Sabe por quê? Porque o reino de Deus é edificado através de pessoas anônimas. Essa cadeira que você está sentado, uma pessoa anônima arrumou para que você sentasse. E você só tem uma cadeira para sentar porque alguém arrumou ela. E talvez você nunca vai saber quem arrumou a tua cadeira, mas alguém arrumou. Talvez você vá lá no banheiro você vai encontrar o papel higiênico, e esse papel higiênico vai ser pago por uma pessoa que deu uma oferta anônima, que ninguém vai saber que ela deu aquela oferta anônima, mas ela deu, e você só tem dinheiro para limpar a tua bunda, porque alguém deu dinheiro para você limpar a tua bunda. O que eu quero que você compreenda, é que a força da igreja, não está na aparência, a força da igreja está na vitalidade que existe dentro dela. Está no fato de todos, unanimemente, e em grande parte anonimamente, servirem e amarem a Deus, e fazerem o que fazem, não para serem vistos pelos homens, mas para serem vistos por Deus. É importante que eles tenham pessoas que aparecem? É óbvio que é. É claro que é importante haver pessoas como Billy Graham, é claro que é importante. É claro que é importante existirem cantores famosos, é óbvio que é importante haver grandes pregadores, é óbvio que é importante haver grandes pastores, mas tão importante quanto todos eles somos todos nós. E eu diria até outra coisa para você. Existem ovelhas sem pastor, mas não existe pastor sem ovelhas. Existe povo sem governo, mas não existe governo sem povo. O que eu quero que você compreenda é que nos foi dado uma falsa ideia e uma ideia escravocrata. E essa ideia ela é originada desde as nossas origens como nação, de que o poder está na mão dos nossos algozes. E nós somos meros coadjuvantes na existência humana. Nós não somos. Nós fazemos parte de algo maior do que nós. Amém? Romanos capítulo 16. Abra a tua Bíblia lá. Eu amo esse capítulo. E já vou te explicar o motivo. Paulo escreve a carta de Roma, para Roma, carta aos Romanos. Sem sombra de dúvida, a carta mais importante que o apóstolo Paulo escreveu, a carta doutrinária, aquela que fundamenta todo o evangelho. E no final da carta aos Romanos, Paulo vai saudar algumas pessoas. E Paulo diz, saúdem, no versículo 3 de Romanos 16, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Quando você lembra de Romanos, quando você lembra desse período de viagens missionárias, você lembra de Priscila e Áquila? Não, eu lembro de Paulo. Mas Paulo está dizendo, ei, existe alguém aí na igreja de Roma chamado Priscila e Áquila, cumprimente essas pessoas porque elas são fantásticas. Elas são meus colaboradores e nós só fizemos o que fizemos, porque Priscila e Áquila estavam lá. Paulo continua ainda, saúdem também a igreja que se reúne na casa dele, saúdem meu irmão amado, Epêneto. Você já ouviu esse nome alguma outra vez na tua vida? Epêneto. Você não deu nem esse nome para o teu cachorro, é para o teu hamster. Mas Epêneto foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia, ele foi a primícia de tudo aquilo que aconteceu na Ásia. Eu não sei se você sabe, mas mundialmente falando, hoje a maior concentração de cristãos é na Ásia. E sabe quem foi o primeiro convertido na Ásia? Epêneto, que ninguém sabe quem é. Mas é um cristão anônimo que levou muito a sério a sua responsabilidade como cristão. Saúde Maria, que trabalhou arduamente por vocês, não é a Maria Madalena, não é a Maria mãe de Jesus, é Maria. Qual Maria? Não sei qual Maria. E Paulo está dizendo, Maria limpou o chão da casa de vocês.
Se vocês entraram aqui, nessa casa, e ela tem cheiro de pé, foi porque Maria limpou. E vocês nem sabem quem é Maria. Saúdem Antrônico e Junias, meus parentes. Olha só, Paulo tinha parente, velho. E você achava que Paulo fazia tudo sozinho. E o parente dele ainda chamava Antrônico. Só para salientar. São notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Olha só, Antrônico e Junias, família de Paulo, já haviam se convertido antes de Paulo. Provavelmente Antrônico e Junias já haviam falado acerca do evangelho antes da conversão de Paulo. Eles talvez evangelizaram Paulo. Diga assim, uau. E você nem sabia quem era Antrônico, velho. Você está grávida, que no nome de Jesus teu filho seja Antrônico. Saúde em Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúde em Urbano. Até hoje você pensava que só existia arroz Urbano, mas não, tinha uma pessoa chamada Urbano. Nosso cooperador em Cristo. E meu amado irmão Estaques. Saúde em Ápeles, aprovado em Cristo. Saúde aos que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parceiro. Saúdem os da casa de Narciso que são no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa. Irmão, primeira dupla sertaneja da história. Trifena e Trifosa lançam sucesso, amor para sempre. Você já ouviu falar desses nomes, Trifena e Trifosa? Quem que é? Mas Trifena e Trifosa estavam lá há 1000 anos, antes de Chitãozinho e Chororó, fazendo a coisa acontecer. Mulheres que trabalharam arduamente pelo Senhor. Saúdem a amada Pérsite, outras que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Olha só, a mãe de Rufo, que Paulo nem fala o nome, então a gente nem sabe quem é. A gente sabe que é a mãe de Rufo. Rufo para você talvez até hoje era Ruffles. Mas é Rufo, a mãe de Rufo era uma mãe para Paulo. Talvez Paulo, em vários momentos onde ele estava desencorajado, ele foi encorajado pela mãe de Rufo, que a gente nem sabe o nome dela. Saúdem Assíntrico, Fleconte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que são com ele. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã. E também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudação. Dá um beijo no rosto aí do teu irmão que está do seu lado. E diz assim, todas as igrejas de Cristo te enviam saudações. Sabe por quê? Porque todos nós somos tão importantes quanto todos nós. Não é porque você talvez nunca suba em um palco e fale em público, que você não é vital para o corpo de Cristo. E sabe, eu acho que talvez alguns estejam pensando que eu estou dizendo isso para vocês se sentirem a Frozen. Para você sentir o girassol. Sentir uma orquídea. Mas eu não estou dizendo isso para você sentir uma orquídea e um girassol. Eu estou dizendo isso para dizer exatamente o que Cristo disse para a igreja de Sardes. Vocês precisam ter vida, velho. Igreja não é casa de show, aonde você vem passivo ver o que está acontecendo aqui em cima do palco. Igreja é comunidade e família, aonde todos nós fazemos a nossa parte, para que aquilo que aparece seja tão real quanto aquilo que não aparece. Para que aquilo que todos veem seja tão verdadeiro quanto aquilo que ninguém vê. Porque o Evangelho não é propaganda enganosa. E se nós tornarmos o Evangelho apenas algo de aparência, então ele se tornará uma propaganda enganosa. Eu estou dizendo isso para puxar a tua orelha. E dizer para você, meu irmão, está na hora de você fazer a tua parte, velho. Eu sei qual é a minha parte. E deixa eu dizer algo para você, eu nunca quis ter essa parte.
Quando eu recebi o chamado de Cristo para trabalhar integralmente e dedicar minha vida para esse ministério, há 11 anos atrás eu chorei compulsivamente durante uma semana, desejando tudo menos isso. Porque tudo que eu não queria era falar em público, tudo que eu não queria era ser pastor, tudo que eu não queria era subir num palco, tudo que eu queria era construir uma casinha no alto do morro, e foi tudo isso que eu tinha pedido para adiar. Só. Mas não tem a ver com aquilo que eu quero, tem a ver com aquilo que Deus quis. E se Deus quis que eu fosse uma parte visível do corpo, que assim seja. E que assim seja de maneira responsável, para que eu, de alguma forma, possa ilustrar muito bem aquilo que as milhares de partes invisíveis são e fazem. E falando acerca de mim, eu me preocupo e me esforço muito, sou profundamente responsável e diligente com aquilo que Cristo me confiou. E você é responsável e diligente com aquilo que Cristo te confiou? Para finalizar, hoje eu quero dizer uma coisa que Jesus te confiou. E para dizer ela, só quero contar uma história breve que está lá em Marcos no capítulo 2. Quando Jesus estava reunido numa casa e tinha um monte de gente que estava lá, enfim, perto de Jesus. E Jesus estava reunido lá e algumas pessoas souberam que Jesus estava lá. 4 amigos souberam que Jesus estava lá. Quando eles souberam que Jesus estava lá, eles lembraram do amigo que eles tinham, que era paralítico, não podia andar. Eles pensaram, nosso amigo é paralítico, ele não tem como ir lá. Já sabemos o que vamos fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos na casa dele, cada um pega numa parte da maca, cada um pega numa ponta e resolvemos, levamos ele até Jesus. Presta atenção. Eles não chegaram lá para aquele amigo paralítico e perguntaram, ei, você é calvinista? E o cara deitado na maca, não, eu não sou calvo. Ei, o que você acha da depravação total do homem? Da Devassa, cerveja? Boa. Sabe o que eles fizeram? Eles simplesmente sabiam que Jesus estava lá. Eles pegaram aquele amigo, pegaram ele e levaram até onde Jesus estava. Jesus estava numa casa e eles encontraram um obstáculo. Como a gente vai chegar até Jesus? Então eles subiram no telhado da casa, irmão. Abriram o telhado, tiraram o telhado, baixaram aquele homem, estilo Missão Impossível. E aquele homem caiu no meio da roda. Jesus olhou para aquele homem, perdoou os seus pecados e ele recebeu salvação. Jesus olhou para aquele homem e para que todos soubessem que ele havia recebido salvação, disse a ele, levante, pega sua maca e ande. E aquele homem passou a andar a partir daquele dia. Sabe por quê? Porque 4 amigos anônimos levaram aquele homem até Jesus. Quantos aqui nessa noite encontraram Jesus nesse lugar? Você precisa trazer os teus amigos aqui, velho. E é tua responsabilidade, não é minha. Óbvio que é minha. Mas deixa eu dizer algo para você. A minha vida está mergulhada nesse negócio chamado igreja. Porque Jesus me chamou para fazer isso. Eu acordo pensando na igreja. Almoço pensando na igreja. À tarde eu estou pensando na igreja e na igreja. À noite estou pensando na igreja. Eu volto para casa e converso com a minha esposa sobre a igreja. Na madrugada eu sonho sobre a igreja. E toda vez que eu viajo, por exemplo, amanhã eu vou viajar para ir a uma igreja. Ou seja, eu não jogo futebol na quinta-feira. Você joga. E não pare de jogar. Aliás, para ficar em forma, irmão. Você precisa chamar os teus amigos do teu futebol para conhecerem a Jesus, para irem ao teu grupo pequeno, para virem aqui à igreja. É tua responsabilidade. Por fim, o que eu quero que você entenda é que o reino de Deus é feito por anônimos, por pessoas que talvez nunca vão ser vistas,
mas que faz a sua parte com responsabilidade. Amém? Fique em pé no seu lugar. Eu contei esse testemunho no domingo, mas eu vou contar esse testemunho agora com a versão ainda da continuação dessa semana. Para quem estava aqui no domingo passado, no dia da visão. Semana passada, pessoas anônimas da Onda Dura foram anonimamente no Hospital São José, que não é anônimo, para fazer o trabalho que eles fazem toda semana anonimamente. Que eles passam, enfim, em vários quartos do Hospital São José, orando pelas pessoas que estão enfermas naquele hospital, e fazem um culto onde pregam o evangelho anonimamente para pessoas que querem aceitar a Jesus e elas entregam a vida a Jesus. Então outros voluntários anônimos vão até os quartos das pessoas que entregaram a vida a Jesus e dão um processo de continuidade àquilo que foi feito. Numa dessas ocasiões, um cara estava internado no hospital porque ele estava fumando pedra, queimou a ponta dos dedos e aí tinha que amputar os seus dedos. E essa equipe foi lá e pregou o evangelho a esse cara, e esse cara decidiu entregar a vida a Jesus. Uau! Esse cara anônimo, que recebeu o evangelho a partir de uma equipe anônima, decidiu anonimamente entregar a vida a Jesus. Então esse cara que entregou a vida a Jesus, ele foi visitado 2 ou 3 dias depois que ele entregou a vida a Jesus. E essa pessoa que foi visitar lá, relatou que ele disse o seguinte: olha, havia um cara anônimo aqui no meu quarto que não conhecia Jesus. E eu perguntei para ele: ei, você conhece Jesus? E ele falou que não. Então eu anonimamente falei de Jesus para ele e ele decidiu entregar a vida a Jesus. Um cara que havia se convertido há 2 dias e que estava internado por uso de crack demasiado, uso impróprio de crack. E ele então levou esse cara para o conhecimento de Cristo. Ele fez a oração fazendo o cara entregar a vida a Jesus. Fantástico. Talvez esse cara já evangelizou mais do que você na tua vida inteira. Que caminha com Jesus há anos. Mas se não bastasse esse cara, na outra semana ele estava passando pelo hospital e entrou num quarto, e num quarto havia uma mulher que estava tomando um copinho. Ele achou estranho, falou: mulher, o que tem nesse copinho? Ela falou: é água. Ele falou: não, é vodka. Palavra de conhecimento. E era vodka. Aí ele foi até aquela mulher, pegou, olha o crente, velho, pegou o copinho da mulher, jogou na pia e falou: você não precisa disso, você precisa de Jesus. Apresentou Jesus para aquela mulher, e aquela mulher entregou a vida a Jesus. O cara, em uma semana, internado por uso de crack, levou 2 pessoas para Jesus, anonimamente. Sabe o que é isso, cara? É um cara que entendeu e compreendeu que igreja não é feita de palco, igreja é feita de atitude. É um cara que compreendeu e entendeu que a responsabilidade da igreja é de todos nós, não é de pessoas que aparecem. Talvez você é aquelas pessoas que gostam de falar mal daqueles que aparecem. Ah, o cantor que caiu em pecado, o fulano que aconteceu isso, o cara do chapéu que fez aquilo, a televisão e não sei o que lá. Deixa eu dizer algo para você. Se a tua família pensa mal do evangelho, sendo você um cristão, por aquilo que ela vê na televisão, ela só pensa mal porque aquilo que ela vê na televisão condiz com aquilo que ela vê na casa através de você. Porque se ela visse em você um evangelho diferente daquilo que ela vê na televisão, sem sombra de dúvida, ela não acreditaria naquilo que ela vê na televisão. Mas aquilo que ela vê na casa é compatível com o chapéu que ela vê na televisão. Então, meu irmão, não espere que a tua mãe vai entregar a vida a Jesus, se você não tomar atitude na tua casa, se você não assumir a tua parte. E nessa noite, eu quero encorajar você a fazer sua parte no seguinte aspecto. Mano, convida. Quantos aqui chegaram à igreja através de um convite? Levanta a mão. Quantos chegaram através de um convite anônimo? Tipo bizarro, alguém na rua, convidou. Levanta a mão bem alto. Legal. É legal saber disso. Mas a grande verdade é que todos nós chegamos em grande parte através de um convite de alguém que nos conhecia. Você precisa convidar os teus amigos. Mano, a gente precisa encher esse lugar, cara.
No nome de Jesus, até o ano que vem, nós vamos aumentar esse espaço. O espaço vai ter capacidade para 5.000 pessoas. Sabe para quê? Para que no sábado à noite tenham 5.000 pessoas aqui. Mas não apenas 5.000 no sábado à noite, que tenham 5.000 na sexta-feira à noite, na quinta à noite. E que nós invadamos essa cidade com o amor de Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja é você. Porque a igreja sou eu, porque a igreja somos nós. Cada um fazendo a sua parte. Cada um assumindo a sua responsabilidade. E parte da sua responsabilidade é convidar. Ah, Lipão, eu não conheço de teologia. Talvez você nunca vai entender sobre teologia, cara. Você viu a entrevista do Yudi e da Priscila de noite? Eu amei a resposta do Yudi, velho. O Danilo Gentili tentou dar uma rasteira nele, dizendo, ei, e o que você diz lá sobre 1 Coríntios capítulo 13? E o Yudi diz o seguinte, eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sei nem que está na Bíblia, no 1 Coríntios capítulo 13, eu sei do que eu vivo com Jesus. E é exatamente isso, cara. Nem todos serão teólogos, amém? E nem todos precisam ser teólogos. Nem todos serão pregadores, nem todos subirão no palco, nem todos serão cantores, aleluia. Aleluia. Nem todos serão famosos, nem todos rodarão o mundo pregando o evangelho, talvez você nunca saia de Joinville. Mas saiba de uma coisa, você é tão importante quanto todo mundo no corpo de Cristo, e você foi chamado para fazer a tua parte. Amém? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Levante sua mão esquerda. Diga o nome de um amigo seu que precisa conhecer a Jesus. Diga em voz alta o nome dele. Levante sua mão direita. E diga o nome de um familiar seu que precisa conhecer Jesus. Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, cada uma dessas pessoas, ó Pai, que são representadas pelas nossas mãos levantadas. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê, ó Pai, a ousadia, a coragem, a vergonha na cara, para simplesmente convidar essas pessoas para que elas Te conheçam. Jesus, crie ambiente e oportunidade para que nós possamos apresentar o Evangelho a essas pessoas. Nós Te amamos, Jesus, e sabemos que Você é a salvação para esse mundo. Sabemos que no fim das contas o que o Brasil precisa é do Senhor, e nós temos essa resposta. E por esse motivo, Jesus, desperta cada um de nós a fazermos a nossa parte, a não ficarmos passivos, inertes, esperando que alguém famoso faça o que nós devemos fazer. Espírito Santo, desperta-nos para que entendamos que apesar de sermos invisíveis, nós somos tão importantes quanto aqueles que são visíveis. Que apesar de muitas vezes sermos invisíveis, o Senhor há de responsabilizar-nos tanto quanto aqueles que são vistos. Nos faça entender, ó Pai, profundamente isso. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém.